E aí, boa noite a todos. Estão me ouvindo, me vendo? Porque eu só estou me vendo. Eita, aí aparece um monte de mensagenzinha, coisa boa. Estamos no mundo. Minha gente, boa noite. Meu nome é João Luiz, sou um dos fundadores da nossa amada Quinta de Luz. Nós vamos aqui nos divertir, né? Nós vamos nos divertir porque a gente vai falar de história. E já peço desculpas a vocês por conta desse instrumento. Eu sou uma pessoa feita ao público. Eu gosto do calor humano e nesses tempos o calor humano não está nem calor, nem muito menos humano. Só se for o calor do tempo. Porque nós estamos sem esse contato humano. Mas isso não é desculpa para não estarmos aqui. Pudermos fazer isso, graças a Deus, estamos fazendo aqui da melhor maneira que podemos, né? Vamos falar um pouco da nossa história, a história da Quinta de Luz. É meio pretensão falar na história da Quinta de Luz, porque a Quinta de Luz é um filho. Então, se você vai falar num filho, qual o parâmetro? É muito amplo. Mas todos os nossos filhos são lindos porque vieram de nós e se construíram a partir do mundo. E a Quinta de Luz é linda e está se constituindo a partir do mundo, com o mundo, para o mundo, pelo mundo. E nós estamos aqui online, nessa nova forma de interagir, nesse mundo virtual, nesse mundo das lives. Livico, eu gosto de brincar, acabei de brincar. Nunca imaginei dizer isso. Mundo livico, eu inventei isso agora, veio. Mundo livico, o mundo das lives, né? Eu gosto de brincar, eu acho que é bom brincar, é bom rir. E é bom estar aqui, com vocês, é bom trocar, é bom comunicar-se, informar, corresponder. Apesar de eu estar me vendo, é como se eu estivesse vendo todos vocês. E mais uma vez agradeço a Deus essa comunicação. Agradeço a Deus ter dado uma condição para mim me comunicar. E agradeço a mim por me comunicar o melhor que eu posso. Afinal de contas, Deus me deu o elemento comunicativo e deu a todos. E o que nós vamos fazer com esse instrumento comunicativo diz respeito a nós. Então, é um ato de escolha, não é? É um ato de escolha. Eu escolho me comunicar bem. Eu escolho me comunicar o melhor possível. E isso eu aprendi muito cedo, que eu devo a mim. Gostar de mim por interagir da melhor maneira possível com vocês. Isso é uma das bases da nossa casa. A Quinta de Luz, ela foi uma escolha, não é? Ela é um instrumento de comunicação, de transcomunicação. Ela é um instrumento onde é um laboratório. E enquanto laboratório é um instrumento onde nós nos comunicamos horizontalmente. Pessoas, aconchego, e por enquanto o aconchego vai ficar para um pouco depois. O aconchego é esse. E uma comunicação horizontal e uma comunicação vertical. Uma comunicação com os espíritos desencarnados. Uma comunicação com mestres. Uma comunicação com amigos que não estão no plano carnal. Estão em uma dimensão, em um plano espiritual. E formatar, fazer nascer, criar
enfim, a Quinta de Luz foi uma escolha, um ato de escolha deliberada, um ato decisório. E a vida é feita disso. A vida é feita de escolhas. Escolhas sensatas, escolhas não sensatas. Escolhas por qual caminho for, que nos dão consequências. O problema, muitas vezes, ou as questões inerentes ao ato de escolher, não é somente, ou não são somente as escolhas em si. O que está para ser escolhido ou não é a consequência dessa escolha. É o que acontece com você e com o mundo quando você escolhe. E a Quinta de Luz escolhida, que foi para nascer, ela traz uma consequência frutífera, o que corrobora aquela história, e estamos aqui para falar de história, de que a gente conhece a árvore pelo fruto. E isso não me sai da cabeça. Eu estou com muita saudade da Quinta de Luz física. Todos vocês estão, enquanto pertencentes, independente do status dessa casa de amor, de caridade, de trabalhos. Mas nós estamos reunidos aqui para falar dela, para falar da história, para falar de como ela nasceu um pouquinho, para falar o que o tempo der. Aí eu vou tomar daqui a pouco um café, me permitam, porque eu sou ainda do mundo do café e eu espero, eu já conversando lá com os pretos velhos, eu estava dizendo, por favor, quando eu me for, daqui a um tempo, arruma um café. Aí ele riu e disse assim, mas tem café. Aí eu digo, tem, graças a Deus que tem. Mas não é feito café daí, mas tem. Dá para quebrar o galho. Aí a gente ri muito, porque essa comunicação vertical e horizontal, que perfaz a cruz, vertical e horizontal, ela nos traz o mundo. A cruz é esse símbolo. Ela nos lembra, obviamente, a figura de Jesus, que é uma figura da nossa história, é uma figura que embasa o nosso caminho pessoal, institucional, e falar no institucional, a gente volta para a Quinta de Luz. Eu jamais pensei em me tornar dirigente de centro espírita. Jamais, nunca na minha vida. A minha base religiosa, histórica da minha família, não vai nada por aí. Apesar de termos parentes, pessoas sensíveis, né? Sensitivas, hoje eu sei, mas, olha, zero. Então, meu pai vem de uma tradição católica, muito católica e muito bonita e respeitosa, e eu aprendi esse respeito. Dele, da família dele, da minha avó, sobretudo, que eu convivi mais minha avó paterna, que continua sendo, né? Está no plano espiritual, uma mariana, não é? Então ela, discípula de Maria, congregação de Maria, e eu aprendi Maria. Eu aprendi Maria com ela. Deus a tenha num bom lugar e eu sei que ela está. Meu avô, de pai, de congregações, tá? Dentro da igreja também, católica. A minha mãe, do ramo evangélico, do caminho evangélico, presbiteriano, onde a minha avó era um grande baluarte disso daí. E a interlocução das avós era boa, sempre foi muito boa. Assim como de papai com mamãe, que eu ainda, graças a Deus, os tenho. Os tenho em vida física. Então, nunca passou pela cabeça de ninguém que um filho ali daquele casal, tá, fosse se tornar espírita, nem muito menos dirigente de um centro, nem muito menos eu, até porque qualquer posto, qualquer
enfronhamento de poder eu tenho reservas, tá? Então, nunca gostei de hierarquias, de comandos institucionais, de presidente, de centro. Então, nunca me passou pela cabeça. Nunca. Jamais. Mas aí eu vou conversar com vocês, aí vocês vão entender um pouquinho. Eu acredito que vão. E vão me apoiar um pouquinho nisso daí, olha só. Então, vamos lá. Aí, essa foi a minha base, entende? Uma base de fé. Uma base de fé. De um lado e de outro. Mais de um lado, né? Mais do lado católico e tal. Enfim, foi assim, não vou entrar em méritos. E isso foi me formando. Tá? Talvez pelo fato, pelo fato de eles terem religiões distintas, né? Apesar de quando papai casou com mamãe, casou na igreja presbiteriana, né? E creio que foi uma cerimônia lá muito bonita e tal, né? Essa interlocução deles dois, das famílias e sobretudo deles, né? Me deu uma condição de um certo liberalismo de ideias, tá? Então isso é muito bonito, porque é outro fundamento meu que, enquanto Quinta de Luz filho, eu levei. Até porque eu encontrei. Ninguém faz nada só. Ninguém faz nada só, absolutamente. Sobretudo quando a gente escolhe algo como foi escolhido. Eu encontrei pessoas para fundamentarem a Quinta de Luz enquanto hoje ela se tornou Quinta de Luz. Liberais também, essas pessoas liberais, essas pessoas de um saber livre, tranquilo, não dogmático, e pessoas de ciência, não é? Pessoas inteligentes, pessoas onde a briga do poder era olhada e ainda é observada, pessoas terapeutizadas, não é? A minha base profissional é por aí. Eu sou psicoterapeuta, eu sou psicólogo clínico de formação, então, que também foi um ato vindo deles, eu talvez conte aqui se der tempo, enfim. E esse menino, que fui eu ainda meio que sou, tá? Mas eu fui caminhando, tá? E eu disse que nunca imaginei ser dirigente de centro. Jamais imaginei. Pausa, coloca isso aí, salva isso. Aí vamos para outro ponto. Eu sempre vi espíritos. Tô eu e aquele menino lá do filme. Eu vejo espíritos. Eu sempre vi espíritos. Sempre. Desde pequeno. Mamãe e papai nunca souberam disso na vida. Eu acho que eu nunca nem disse a eles. Eu disse depois de velho muito. Tá? E acho que eu me lembro, quando eu disse alguma coisa, ela disse, e é? Então, veja, é a história do liberalismo. Então, ou então é um senso muito óbvio dela de dizer, tá, que ela tem, ótimo. Isso nunca me afetou, porque isso se tornou comum, o ato de ver espíritos. Então, comentário algum, depois de um certo tempo, ia me fazer nada, né? Então, eu sempre vi espíritos, desde pequeno. Eles vinham, iam, saíam de casa, no meu quarto. Eles tinham uma entrada muito peculiar pelo meu quarto. Eles tinham um guarda-roupa no meu quarto. Eu morava numa casa nessa época. E eles entravam e saíam pelo guarda-roupa, né? O que hoje é óbvio, todo mundo está fazendo a conexão com aquele filme da Nárnia, né? A Nárnia, onde os meninos entram no guarda-roupa e entram para outro mundo. Pronto, era alguma coisa assim, incrível. Eles entravam e saíam pelo guarda-roupa. O guarda-roupa foi eleito o portal. Esotérico gosta desse nome, né? Portal. Acho bonito, é legalzinho. Guardado as proporções, é isso. Era um portal, porque era mesmo, né? Hoje eu sei.
Mas era só esse guarda-roupa. Não tinha janela, não tinha porta. E tinha porta, né? Claro, lá em casa. Então não tinha... Nem aparecia, porque às vezes entidades espirituais aparecem assim, né? Pá, apareceu. Você vê por onde veio isso. E tem uns que entram formalmente, até entram pela porta, só não abre a porta, mas entram vazando assim a porta, né? É assim que vem. Eu sempre vi. E o trânsito era no guarda-roupa. E eu tinha uma febres muito altas, sem razão. Sem razão. Eu tinha febres homéricas, assim. E eles vinham, eram muito altos. Eu estava deitado na cama, ali, com febre. E às vezes não ia chamar a mamãe, tá? Eu tinha uma dor na nuca, tá? Tudo isso depois eu vinha saber o que era. Uma dor na nuca que era quase todo dia, e não sei se era o jeito que eu dormia, tensão, algo. Era uma dor insuportável. Aí eles vinham, quer pela febres, quer por essa dor que era quase todo dia. Eles vinham, chegavam perto da minha cama. Eu me assustei. Deve ter gente pensando isso, não se assustava não, por isso que devo ter captado aqui, dá uma de esotérico, assim, eu captei. Eu me assustei pouco. Não sei como, porque se fosse de sã consciência hoje eu me assustaria, mas eu não me assustei. Deve ter sido um milagre, tá? E aí eles vinham, eles colocavam a mão, eles se agachavam e eles eram altos. E eu tinha uma ideia da altura. Agora eu vou pegar vocês. Eu tinha uma ideia. Ah, você era criança? Não, eu tinha uma ideia, por conta do tamanho do guarda-roupa. Eles eram maiores que o guarda-roupa. Eles tinham uns 2 metros. Porque o guarda-roupa, aí depois eu conversando com o papai adulto. Você lembra daquele guarda-roupa? Lembro. Não tinha tanto. E eles eram altos, tipo portal. O portal da porta, né? Então, eles vinham, colocavam a mão, se abaixavam. 2 ou 3, às vezes 4. E um especificamente. Esse me acompanhou. Sumia, vinha. Esse e outro estava ali, tá? Que hoje é um dos nossos grandes companheiros de trabalho, graças a Deus. E aí, ele colocava a mão, aí dizia umas coisas. Ele dizia sem falar. Aí eu ficava meio lençol assim. Disse que não tinha medo, mas não sei se era medo. Ficava olhando. Aí, com o tempo, eu acho que o parâmetro de não ter muito medo é que o lençol foi descendo. O lençol foi descendo. Aí eu já meio que descobri, assim, para ver se ele tocava aqui no peito, no ombro. Toca aqui, toca. E ele tocava. Aí ele falava comigo. Tá? Ele falava comigo pela mente. Ele abria muito pouco a boca e eu entendia tudo. Ele tinha uma voz muito bonita, não é? Que com o tempo, assim, a gente vai criando comparações. Então, um radialista, uma pessoa com um cantor com a voz impostada. Então, tá? E calma. E ele colocava, me dizia coisas. E aí foi crescendo. Eles me dizendo coisas. E isso foi infância afora. Aí tinha momentos que eu não via, tinha momentos que eu via. Eu não sou feito Divaldo, nem... eu não sou... eu confundo espírito com gente. Muito pouco. Já houve casos assim, mas eu não... Sabe? Sou meio casca grossa. Até hoje eu me pergunto, né? Eu nunca perguntei, tipo assim, por que eu? Nunca entrei nessa. Até porque, ao longo da caminhada, eu tive respostas dos motivos pelos quais eu precisava, devia, podia escolher isso.
E assim o fiz. E assim o fiz. Então, eles me acompanharam. Foram me acompanhando. E por volta... E aí teve vários episódios, né? Episódios de saber coisas, né? Episódios onde eu brincava com um tipo de fluido que a gente adquire por estar em contato com seres assim, que a gente hoje chama de ectoplasma, tá? Que chama não, sempre chamou, na verdade eu que vim descobrir, né? Eu vim descobrir tudo depois, eu não tive professor senão eles, que não eles, tá? Então eu vim ler algo bem depois, né? Eu não tive um seio espírita, nem muito menos eu fui para o espiritismo por alguma dor. Isso eu vou ter que dizer hoje. Eu nunca entrei no espiritismo por uma dor, como a maioria das pessoas. Pelo contrário, eu entrei por um tropeço. Aí salva aí também isso. Entrei por um tropeço, eu vou chegar lá. Enfim, eles me acompanharam ao longo da vida e eu obtinha resultados que eu achava que era por conta deles, porque eu lia coisas e eu sabia mais do que aquilo. Aí lá para os 11, 12 anos, eu acho que eu já estava espertinho, ou me achava, e muitas vezes eu deixava de estudar. Eu sempre fui muito ligado nisso, porque a pressão lá em casa era bem feita. Papai engenheiro, mamãe pedagoga, então, assim, ligado a letras, né? Eu acho que, na verdade, a formação dela é em letras, tá? Mas o pé ali na pedagogia e tal. E papai engenheiro, né? Engenheiro, matemático, físico, né? E ainda medindo coisa, consertando coisa. Então eu cresci vendo coisas sendo consertadas. E eu cresci com a palavra. Eu levei isso para mim. Hoje eu me dou conta que isso está na base também. E isso, apesar de não ter sido dito e sentido na época, óbvio, conscientemente, isso foi uma escolha. Porque estava todo dia construção, de certa maneira desconstrução, conserto, palavra, tá? Número e palavra, palavra e número, não é? Católico, evangélico, eita. E o cara espírita. Esse é que é o nó. Muito sensitivo, 11, 12 anos, eu achando espertinho, comecei a brincar com aquilo, fiz experimentos, fazia, e as coisas aconteciam meio que como eu queria, por projeção mental, que hoje eu sei, por projeção de vontade, que hoje sei, enfim, levava uns carões, puxão de orelha deles. Então eles se constituíram os meus maiores e melhores professores. Então, desde, eu nunca soube o que era estar só nesse sentido. Apesar de que estar só para uma finalidade, por exemplo, meditativa, de aprendizado, de autoaprendizado, eu medito há 30 anos, tá? Isso eu aprendi com o budismo, graças a Deus. O espiritismo veio antes, mas não lembra do liberalismo, o meu liberalismo, eu lia de tudo. E eu fui estimulado a ler, tá? Então, eu fui construindo dentro de mim valores que hoje eu vejo que foram valores e que foram e são, continuarão sendo, fundamentais para a Quinta de Luz. Nesse intercâmbio. E nós temos uma casa linda, abertíssima, maravilhosa para todos vocês e que agora está virtual. E as rondas espirituais continuam a acontecer igual que sempre aconteceram, se não bem mais, todo dia, toda noite eles vão lá visitando, entrando pela porta ou aparecendo, vocês não veem, porque é de madrugada e por aí vai. Então eu cresci assim.
Quando chegou por volta dos 18 anos, 17, 18, por conta dos hormônios e tudo mais, eles desapareceram, o que na verdade não é verdade. Não foram eles, foi eu que me desapareci. Eu me desapareci. Tá? Por conta, eu acho que dos hormônios, de intransigências, de questionamentos. Então, eu fui gerando uma atividade mental, tá? Que afastou momentaneamente a eles. Na verdade, eu me afastei. Eles sempre tiveram presentes e depois eu vim a saber, né? Era meio óbvio. Logo depois. Enfim, entrei na faculdade, né? Nessa época de faculdade. Já não falava muito, assim, com o plano espiritual, orava pouco, não é? Brincava mais do que orava, estudava para burro, né? Meio que troquei, meti as caras em leitura, li de tudo, li muito, li quase toda a literatura brasileira nos seus diversos representantes, tá? Li Machado de Assis inteiro, tá? Li Guimarães Rosa, li João Cabral de Melo Neto, li os poetas quase todos, as principais obras, sabia muito de história, como até hoje ainda guardo alguma coisa, sabia muito de português, sabia muito de química, não sei de onde veio saber de química, mas sabia, tá? E, enfim, fui vivendo, entrei na faculdade, e antes de entrar na faculdade de psicologia, eu tinha feito o vestibular por experiência no segundo ano, segundo científico. Estou falando da minha época, tá? Essa época de hoje, enfim. E eu fiz por experiência, passei em economia. Aí eu disse assim, eu não queria muita coisa com a vida, estava meio que numa fase, não quero nada com a vida. Vai ser o que tiver que ser, essas coisas. Aí eu pensei, bom, se eu passei no segundo ano, eu passo no terceiro. Não é possível que eu seja burro, burro eu não sou. Eu vou passar. E fiz vestibular, me inscrevi de novo para economia. Mas economia, fiz, passei. Aí para contentar papai, lá na Politécnica prestei para engenharia, tá? Só para papai ficar feliz. Espero que ele não escute isso acontecer. Se escutar vai saber agora, que também nunca disse assim, né? E também é isso. Foi a verdade salva, né? Essa foi a verdade. E terminei passando, tá? Na Politécnica, ainda que numas entradas depois, e em economia passei logo, tá? Logo de taca. O interessante é que eu não me lembro exatamente, nesse meio tempo ainda, que eu estava esperando o resultado, eu acho que porque demorava um pouco, do vestibular da Federal. Federal e Católica eram juntos, tá? Inclusive eu passei para Católica, a minha opção foi Católica porque era à noite. E eu queria vagabundar, ir de noite para o curso. Essa era a minha. Eu vou colocar à noite. Não, eu vou colocar à noite. Por quê? Porque eu quero colocar à noite, eu gosto da noite, eu vou colocar à noite. E eu coloquei com mal intencionado. Na verdade eu queria vagabundar de dia e ir para a faculdade. De noite, porque era de noite, gostava da noite e ia para a noite. E era católica, era bom andar de ônibus, ir para lá, enfim. Ninguém tinha carro, assim, carro fácil. E era isso. Aí, olha só. Eu tive um sonho. E nesse sonho, eu conversava com uma entidade espiritual. Aí já era mais a minha praia, porque eu já conhecia. Mas eu não sabia quem era. Até hoje, já fiz de tudo. Tudo você pode imaginar, eu utilizei de recursos para me lembrar do que nós conversamos. Porque eu aparecia, era uma imagem, era um campo meio enevoado, uma coisa, né? Tinha flores, tinha uma coisa assim. E ele vinha ele. Tá? E ele era bonito, um senhor bonito. Tá? Me lembro claramente dele.
tá? Como eles se disfarçam, não adianta descrever, porque eles, acho que se disfarçou nesse sonho, para mim ele se disfarçou. Aí, porque eu nunca encontrei ele hoje, e eu sou meio andarilho, tá? Andarilho. Aí ele chegou, ele estava com uma bola, aqui, feito uma bola de cristal. Eu disse, que bola é essa? Aí ele conversou comigo, e eu não me lembro zero hoje. Aí ele pegou, depois ele estendeu a mão e fez assim. E a bola foi andando. E eu assombrado, e lá vem a bola. Eu me lembro disso hoje claramente. Aí a bola foi tomando uma forma. Ela foi girando, não sei, ela foi fazendo um movimento meio de 8, sabe? Um toro, né? Um movimento esquisito, feito uma coisa atômica. E entrou no meu peito. Quando entrou, eu acordei. Eram umas 8 e pouca da manhã, e eu não acordava. Essa hora nem a pau, eu não acordava. Acordei, e quando eu acordei, eu levantei da cama, né? Parecia aquela menina do Exorcista, né? Eu pulei assim da cama. Eu fiquei sentado, me lembro claramente. Me lembro de tudo. Tudo, mínimo detalhe. Não vou descrever por causa do tempo. Já estou me alongando. Aí eu coloquei a mão, eu vou fazer psicologia. Hã? Aí eu me ouvi. Eu vou fazer psicologia. Aí corri, lavei o rosto, escovei dente, fui para a cozinha, a mamãe estava, mamãe, vou fazer psicologia. Ela, oi? Hã? Pronto, lá vem. Pronto, daí você sabe, lá vou eu para a lista telefônica. Ô mãe, ajuda aqui como é a faculdade. Não sei lá, já está inscrito, já fizesse lá o vestibular, não, mas eu quero fazer psicologia. E de onde veio isso? Não vou dizer agora, mãe. Me ajuda. Ela diz, vai lá para as Doroteias. Que é isso, Doroteia? É lá a Fafiri, a congregação lá das Doroteias, que elas tomam conta lá junto do Colégio São José, eu acho que que é colado, né? E a Faculdade de Filosofia do Recife, Fafiri, eu catei lá a lista telefônica, era a lista telefônica, peguei o telefone, liguei, era o último dia de inscrição para o vestibular, que eles tinham um vestibular à parte, último dia, era aquele dia, eu tinha até 2 horas da tarde, já eram quase 10, e entre eu fazendo isso, tomando café, meu pai trabalhava na CELP nessa época, ali a CELP da cidade, João de Barros por ali, que era pertinho. Eu liguei para papai, disse, papai, eu vou passar por aí pegar uma grana, porque eu vou me matricular no vestibular da Fafiri. Ele, oi? E veja, a história do liberalismo, tudo, as coisas poderiam ser as mais difíceis que fossem. E eu não tive uma vida difícil. Também não tive fácil, mas classe média. Mas uma coisa é reconhecível. O que fosse para estudo, ele era, sabe, a porta larga, no bom sentido. Não, tá certo, venha, pega aqui o dinheiro, venha-se embora aqui. Aí eu fui, peguei o dinheiro, cheguei lá na Fafiri, vou me matricular e tal, e enfim. E aí eu comecei a fazer, a preencher, aí, isso era 1 da tarde, Comecei a preencher, e preenchi um formulário, 2, 3, e errava, e dizia, me dê outro que eu errei. E a freirinha lá assim para mim. Eu não tinha mais quase ninguém na faculdade, ali no protocolo. Até que a freirinha, enfim, que depois se tornou uma grande amiga, uma grande pessoa, onde a gente conversava muito, ela disse, olha, vou dizer uma coisa para você. Aí eu, diga, senhora. Aí ela baixou o óculos assim e disse, olha só, se você errar mais um desse, você pode ir embora. Eu lhe dou o dinheiro, você pode ir embora, vai embora. Aí lá vou eu, ela, não erre não é? E a pressão, não é? E eu lá, estou aqui falando como um psicólogo, porque entrei, tá? E graças a Deus
a psicologia me construiu. E a psicologia foi uma das bases de eu estar aqui. Um tempo grande depois, ainda dentro da faculdade, em torno dos meus 22 anos, por aí, 21, 22, eu estava para completar 22 anos. Aí, né, conheci muita gente, aquela coisa toda. Passei na Católica, mas passei na Fafiri. Aí depois desisti da Católica, fiquei só com a Fafiri. Tem chão pela frente. Um dia a gente tomando café, mas aí a gente conversa. E aí, vou tomar meu cafezinho, tá? Ó. Aí, eu tava com umas amigas num determinado lugar, na casa de uma delas, uma coisa assim. E quando uma delas foi falar, quando uma delas falou, todos nós escutamos, eram umas 3 pessoas ou 4. Todos nós escutamos 2 sons, 2. Ela e outra voz ao mesmo tempo. E aí a gente se assustou, porque foi uma coisa nítida. E aí, aquele tema espírito voltou e tal. Isso fez com que eu e ela, os outros não, mas ela se interessasse, a gente trocou figurinha, eu disse um pouco de mim. E a gente foi terminar na casa de um amigo de meu pai, que era espírita, que mantinha um centro espírita. Um centro espírita na casa dele, ele construiu a casa, tem a casa, e em cima ele fez uma mini casa. Ele fez um terração, tá? Com entrada separada, tinha um terração, como se fosse uma grande sala, um grande salão, melhor dizendo. Aí tinha um quartinho, muito bem feito, e tinha um banheiro. E a escadinha por onde a gente subia. Então ele tinha esse centro, era um centro espírita, um centro espírita onde o espiritismo era um tanto quanto sincrético aí, já não era espiritismo, hoje a gente sabe, com algo de umbanda, algo esotérico, não é? Mas era uma referência, ele era uma pessoa de fé para mim, tá? Não vou citar nomes, mas eu trago muito dentro de mim a gratidão a ele. Fomos lá, conversamos com ele, é claro que minha amiga já voou, depois ela chegou a frequentar algumas coisas. E eu fiquei. Porque aí coisas vieram. Informações vieram. E em um determinado dia, eu começando a frequentar. Ah, pra onde tu vai? Ah, vou pra Arnaldo. Tá indo pra Arnaldo agora? É o nome dele. Eu já acabei de dar o nome. Mas eu guardo muito no meu coração, seu Arnaldo. E aí, e tu estás indo? Tô indo lá em Arnaldo. Ah, tá bom, vai. Aí fui ônibus e tudo, tal, e nisso de vai e de vem, eu encontrei, tinha um grande, um médium, é grande, né? Um médium, mas também rapaz, ele já era um homem, né? Um homem de uma instrução muito, muito pequena, não é? Uma pessoa muito sofrida, não é? Ele recebia um espírito belíssimo, um preto velho belíssimo. E eu, quando ele conseguia ir para Arnaldo, esse médium, ele, obviamente, recebia esse preto velho. E a gente conversava. Eu ficava até mais tarde, lá na casa de Arnaldo. Quase que às vezes fiquei por lá, porque saía, quase não tinha ônibus. Eu voltar, eu fui aprendendo, né? Então, eu fui um discípulo ali. E um dia, eu fiz uns questionamentos para ele, que ele disse que só ia me responder daqui a não sei quanto tempo, porque a matéria, ele se referia ao médium, a matéria vai trabalhar, encontrou um trabalho, ele só vai voltar daqui a tanto tempo. Aí eu insisti, ele disse, olhe, vá para casa agora e pense assim,
onde é que a gente se levanta? Aí eu disse, onde é que a gente se levanta? Aí eu fiquei, pronto, agora, depois de tudo que eu li de filosofia, agora, onde é que eu me levanto? Onde é que a gente se levanta? E aí, desacoplou lá do médium, enfim, que é o processo de quando a entidade espiritual, através da psicofonia, que é quando ele recebe vulgarmente a incorporação, ele desacopla e aí o médium retorna à consciência dele próprio, né? É como se fosse assim, vulgarmente, o espírito foi embora, pronto. Aí eu fiquei danado da vida e sabia que ele ia demorar para voltar e não tinha a menor ideia e tal. No dia, aí passou um mês, 2. Aí eu soube que ele estaria presente em determinado dia. Nesse dia eu não me controlava, eu tinha que ir para lá. E aí eu, quando estava me vestindo, olha só, isso é história. Veja como as coisas começam. Olha só de onde vem. Eu estava me vestindo e aí eu coloquei um pé na calça, uma perna, e quando eu apressado, porque tinha que ir de ônibus, a casa de Arnaldo, né, já que eu dei o nome, a casa de Arnaldo era no Bom Dia, eu estava em Boa Viagem, lá eu ia pegar ônibus, às vezes 2, tá? E aí eu coloquei um pé e coloquei a outra perna no mesmo pé. Aí fiquei entalado e caí. Mas foi uma queda homérica, eu rolei por cima da cama. Rolei uma coisa assim, um estapafúrdia. Eu levei um estouro que eu fiquei rindo. Aí eu fiquei rindo do estouro e na hora o meu ouvido esquerdo abriu. Ele deu um zumbido, ele deu um apito e eu escutei a risada do preto velho, a risada dele, e automaticamente ele me diz e ao mesmo tempo eu digo, eu soube, a gente se levanta onde cai. Nós nos levantamos onde caímos. E aí eu entendi os fundamentos da Quinta de Luz. A Quinta de Luz é um resgate. A Quinta de Luz traz um espiritismo que não é diferente de qualquer outro, mas em um tipo de leitura baseada nessa concepção que ele próprio tem, o espiritismo, na tríplice concepção: filosofia, ciência e a consequência religiosa. A partir daquele apito, nunca mais eu deixei de escutar. Eu fui correndo para o centro lá de Arnaldo, já tinha meio mundo, como a gente chama aqui no Nordeste, meio mundo de gente. Eu não conseguia ver o médium. Assim que eu entrei, eu quase que levo outra queda. Ele ri de lá, no fundo do salão, levanta a mão do médium, ele, através do médium, e diz: eu tô aqui, menino. Aí começa a rir. O povo abre, não sei como foi aquilo, porque ninguém pediu para abrir, o povo simplesmente abre e fica eu no fundo e ele sentado num tamborete com a mão erguida. Todo mundo abriu, ele meio que estava fazendo uma coisa assim, eu acho que para abrir. O povo viu, abriu, e ele disse: viu o compromisso, viu, percebeu, e eu comecei a perceber. Logo mais, tempos depois, aquele espírito que vinha me acalmar, me curar, me melhorar, me ativar, lá atrás, no passado, ele retorna, porque foi lá em Arnaldo que eu comecei movimentos de psicofonia, de receber os irmãos
espirituais através de mim. Ouvi, destampou. Aquela noite e noites subsequentes era uma, para o bom da palavra, era uma aleluia. Assim, era uma chuva de tudo. Eu escutava de tudo. E aquilo foi novo para mim. E eu fui me habituando ao novo. E as consequências desse novo. Aquele espírito lá atrás da minha infância, ele chegou para mim, porque eu comecei a ver, de novo, tudo veio. 22 anos, tá? E aí ele coloca o dedo, ele faz uma menção com a mão, ele e outro, e diz: você está preparado para a missão? Aí eu fiquei olhando para ele e fiz assim, tipo, eu não tenho a menor ideia. Aí ele riu e disse: você quer? Na hora eu disse: quero. Eu quero. O que quer que seja, eu quero. E eu olhei no olho dele, como eu estou olhando para você, no olho. Tinha a menor ideia. Não tinha a menor ideia. E essa menor ideia me construiu ideias que foram ficando maiores ideias, que foram ficando melhores ideias, que me trouxeram até aqui, diante de vocês. Quinta de Luz. Tem muita história, claro que tem, eu abreviei muito. Mas escolhas são assim. Elas são esquisitas. Trazem consequências. A gente tem que saber escolher. Eu fui muito treinado por eles, graças a Deus. E ainda o sou. Treinado por eles, treinado pela vida, treinado para o que pode acontecer, para o que não vai, para o que vai. Treinos. Treinar é tudo. Eu fui treinado, eu não nasci pronto. Eu me treinei. Eu fui treinado e eu quis. Eu fiz. Eu pratiquei. Coisas que eles me diziam. Incansavelmente. Sem questionar, depende. Questionava e eles me diziam. Pela sinceridade, pela diretividade deles. Pela capacidade de compaixão deles. Eu aprendi. Eu sou fruto de um aprendizado. A Quinta de Luz foi, é e continuará a ser uma escolha feita por mim, feita pelos amigos, colaboradores, nossos dirigentes, médiuns, apoios, vocês que frequentam. Todos nós somos uma família calcada na doutrina espírita. Nós somos filosofia enquanto ser. Nós somos base enquanto ciência. E nós somos apontamento, direcionamento, consequência enquanto religião. Religação. É isso que a Quinta de Luz tem sido. É isso que a Quinta de Luz será. Não pode ser diferente. Sobretudo com a ajuda de todos vocês. Agora a gente vai abrir um pouco para perguntas. Cansa isso aqui, tá? Nesse monólogo coletivo. Tem muita entidade espiritual aqui do meu lado. Isso me dá um calor tremendo. Eu estou aqui suando, tá bicando aqui. É um outro termo. Eu devo ter criado agora, porque estou suando. E, enfim. E aí chegaram as perguntas. Deixa eu ler aqui. Gostaria de ter esclarecimentos sobre o tratamento, sala 4. A sala 4 é o número da sala. Trata o quê? Isso aqui a gente vai esclarecer no blog, tá? A gente já está preparando. Parece que você é uma telepata, Mirtes.
é uma telepata, você tem telepatia. Então você conseguiu um feito. Você leu os nossos pensamentos, porque nós vamos informar, não só sala 4, mas sala 5, sala 2, sala 1, só não tem sala 0, tá? Mas o que tiver de sala Mirtes, nós vamos dizer, porque tem muitas perguntas sobre isso e o tempo aqui urge, tá? Não vou me deter numa sala, até porque a outra sala vai ficar com raiva de mim. Se eu não falar na 2, na 3, na 1, a sala 4, né? Aí, tá certo? Espera um pouquinho, Mirtes. Espera só um pouquinho. Por que quinta de luz, Júlio? Por que quinta de luz? Pois é, não é? Quinta de luz, aí é outra live, são outras tantas lives. Nós vamos ficar muito livicos aqui. Mas, abreviando, claro que eu vou responder. Eu acho que num primeiro momento é uma analogia. Porque os tratamentos de cura que a gente começou a fazer, começando lá em Arnaldo e seguindo doravante, a gente pode depois falar um pouco disso. Depois de Arnaldo, teve outros lugares onde eu prestei o meu trabalho, o nosso trabalho, enquanto médium, enquanto colaborador. Sempre foi numa quinta-feira. Quinta-feira. E aí é meio que um trocadilho, porque quinta tem a quinta-feira e quinta é uma casa, não é? As quintas portuguesas, tá? As casas, não é? Aqueles casarios portugueses chamados de quintas. Quintas disso, quintas daquilo. Tem até nome de vinho, quinta. Tá? E de luz, meio óbvio, no sentido dos seres de luz, nós somos luz, tudo é luz, fóton. Porém, a quinta de luz é uma colônia espiritual. Mas eu vim a saber disso um pouco depois. Eles não me disseram. Eles depois chegaram com essa onda. Tá? Quinta de luz. Porque eles me disseram o nome. Eu perguntei. Aí eles, quinta de luz? Aí eu, interessante quinta de luz. Aí fui logo nas quintas portuguesas, né? Aí depois eu fui fazer essa relação com as quintas-feiras, porque a gente praticamente só acontecia nas quintas-feiras, do ponto de vista de tratamento, tá? A quinta de luz sempre teve um acento, uma marcação muito clínica, tipo médica. Né? A gente tem que ter cuidado com as palavras clínica, médica, tá? É de domínio público, assim, de tratamentos espirituais que envolvessem saúde. Por favor, não me leiam mal. Então, e era nas quintas-feiras, né? Mas depois eles disseram, não muito tempo depois, logo, que a Quinta de Luz era uma colônia espiritual enorme. E nós levamos um paranome, tá? Dela, tá? Então, é uma extensão, né? Assim, nós somos uma matriz, uma filial, né? É o contrário, uma filial. Tem a matriz, tem a filial. Acho que nós somos uma filial. Eu acredito que nós estamos caminhando belamente nessa coisa do filial, tá? Esperamos. Onde anda Dr. Frederick? Dr. Frederick é um amigo espiritual. Dr. Frederick anda no mundo espiritual. Anda bem, ele é muito sisudão, né? Ele faz jus ao passado, sim, alemão. Dr. Frederick é lindo. Me ajudou muito, ajuda muito, sempre. Ele é muito categórico. Ele está em plano espiritual e, sem dúvida nenhuma, coordenando equipes aí e disso tudo que está acontecendo no mundo, tá? Enfim. Maria do Socorro, catalepsia é mediunidade? Não, não é. Isso aqui também Maria do Socorro captou a mensagem também. A gente vai falar sobre isso, tá? A gente vai falar. Isso aqui demanda muito tempo, tá? Mas não é. Catalepsia é uma coisa, mediunidade é outra, tá? Completamente diferente, tá?
existem ali um ou outro intercâmbio ali, passou por... Mas uma coisa é uma coisa, outra é outra. A gente vai chegar nisso, tá? As perguntas estão aqui, não vai chegar. Vocês estão adivinhando, vocês são adivinhões. Estou aqui impressionado, vocês estão adivinhando. Minha neta olha para algum canto na casa, assustada. Chora muito e fica sem querer passar lá por dias. O que fazer? O que fazer é... Isso é complexo. Você pode perguntar para ela o que é que você pode fazer. O que é que a gente pode fazer, filha? Vamos lá. Não quero. Por que não quer? O que é que tem ali? Explora isso, tá? Explora. Mas você pode ir para aquele canto. Você, adulta, minha neta, quer dizer, Fátima, a avó. Minha neta, então Fátima é a avó. Ir lá para o canto e orar. Ore. Peça luz ali. Quem está ali, quem esteve. Porque não necessariamente é uma entidade espiritual. Pode ser um resíduo ectoplasmático. Aí, ó, é que nem a pergunta da Maria do Socorro. Catalepsia é mediunidade. Tá? Então é complicado, é complexo. Faça isso. E qualquer coisa, pergunta lá no blog. Eu chego junto, eu respondo mais diretamente, tá? Sandra perguntou, e a gente guarda você de referência? Eu não entendi. Eu não entendi isso aqui. Guarda você de referência, porque você disse que guarda seu Arnaldo. Oi? Elas disseram que também guardam você de referência. Ah, entendi. É um comentário. Muito obrigado. Eu espero ser uma referência pelo menos razoável para as que eu tive, eu procuro dar o melhor que eu posso, tá? Muito obrigado, Sandra. Rita, Arnaldo do Prado, sim, do Prado. Chamam Novo Prado, eu conhecia como Mostardinha, seu Arnaldo, tá? Já tive alguns contatos com Arnaldo, tá ótimo. Rick só, enfim, seu Arnaldo é incrível. Aprendi muito com seu Arnaldo, tá? Rita, se você conhece, ótimo. Se quiser mandar um beijo para ele, diz assim, manda um beijo para Arnaldo, eu mando um beijo para Arnaldo. Quem sou eu? Você manda daí e ele recebe de lá. Faz tempo que eu não vejo o Arnaldo. Acho que ele deve estar com algum trabalho extra lá. Mais de 200. Estou aqui agradecendo no tempo que falta, 1 minuto, 2 minutos, mais de 200 acessos. Eu agradeço muito, agradeço a vocês, os acessos não são para mim, são nossos, os acessos são para Quinta de Luz. Quinta de Luz é uma fusão e isso é muito bom, isso é maravilhoso, nós podermos nos referenciar assim e nos congraçar dessa forma, não é? E que nós possamos cada vez mais ir adiante. Eu agradeço muito os acessos, todo o Brasil, enfim, tem México, tem Nova Orleans, incrível, né? Nova Orleans, México. Gente, eu agradeço a vocês, muito obrigado por tudo isso, por dar o acesso a nós acessarmos. Tá? Isso não tem preço. Isso não tem preço. O que eu sinto aqui, que me emociona, que eu possa transmitir para vocês como saúde. E que vocês possam servir como retransmissores para tudo o que está acontecendo no mundo, no Brasil, nosso estado, no mundo, que é isso o que vai servir para o entendimento e a salvação nossa perante esse vírus, perante essa construção que teremos que fazer em nós, em enfrentar tudo isso, tá? Agradeço de coração, mando essas energias, sintam essas energias, respirem essas energias e transmitam para todos.
Mandem um recado lá para dentro do Covid. E o recado é luz. É isso que eu